Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você veio aqui. Hoje a palavra nos diz o seguinte: Jesus, no Sermão da Montanha, falando: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente tem tanta coisa para refletir, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi: dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Jesus está nos dizendo, olha, por mais que o sigamos, que tenhamos aceitado Jesus como nosso Salvador, entregamos nossa vida para Ele, Ele está te dizendo, tomando por exemplo o caso daquele político que tem tudo isso, entregou sua vida para Jesus, é o Salvador dele, vai à missa, mas ele tem cometido a corrupção. Muitos se enganam dizendo, não, Jesus salvou, está salvo. Jesus, o próprio Jesus está dizendo aqui, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Como que esse irmão que pratica a corrupção, e aqui abra um parênteses, a gente deve condenar sim o ato, a corrupção, mas acolher o nosso irmão. Condenamos o pecado, mas acolhemos o pecador. Então, como que esse irmão machucou outros irmãos, tirando deles e muitas vezes até matando eles por não terem aquele recurso. E quando chegar o fim, no fim dessa vida, se aquilo não foi refeito, esse irmão, ele vai sofrer essas consequências. Ele vai para o purgatório. E lá ele vai sofrer muito, por todo esse mal que ele cometeu. Se enganam aqueles que dizem, Deus aceita tudo, Jesus aceita tudo, e porque esse irmão que comete a corrupção, aceita Jesus, comunga Jesus, ele não vai chegar lá no fim e vai ser levado para o reino dos céus. Ele vai pagar isso. E Jesus está dizendo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. E aqui nessa mesma Bíblia, Jesus cita, aqui no Evangelho é citado, o caso de Zaqueu. Zaqueu cometia esse crime. E ele vai lá, sobe na árvore, vê Jesus, ele era pequenininho, teve que subir na árvore, viu Jesus lá, se encantou com Jesus, foi aquela primeira aproximação, Jesus viu que ele só quero ir na tua casa hoje, Zaqueu. E aí lá pelas tantas, com tudo, com aquela alegria, por quê? Porque Jesus acolheu o pecador. E aí que se diz, acolha o pecador, porque senão ele não vai sair daquele lugar. Mas condene o pecado dele, condene. Isso está errado que você faz. Está errado. E aí Zaqueu faz uma coisa fantástica. Ele diz, olha, Senhor, se defraudei alguém, se eu cometi, e ele havia feito, vou devolver 4 vezes. Então até esse irmão que eu citei, esse político que comete a corrupção, não importa que ele vá no confessionário e ele engane o padre, dizendo, cometi isso, o padre vai abençoar, vai perdoar os pecados, e o padre tem o poder para isso,
Mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Se tu te arrependeu e não refez como Zaqueu, que devolveu 4 vezes, não vale de nada na frente de Deus. Tu pode enganar o ser humano, mas tu não enganas a Deus. Ah, mas e aquele ladrão lá na cruz que não sei o que, Jesus? Primeiro, Jesus é Deus, ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode passar por cima de qualquer coisa e decidir o que ele quiser. Mas se engana quem pensa que aquele ladrão não pagou. Ele pagou o crime dele, ele mesmo diz, olha, nós recebemos o que merecemos, eu roubei, estou perdendo a minha vida, estou aqui nessa cruz perdendo a minha vida. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pagou com a vida o roubo dele. Talvez até mais do que devia, pagando com a vida. Mas ele pagou. Porque Jesus diz aqui, em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Então eu posso ter aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, entregue minha vida para Ele, mas se eu não me largo do pecado, eu vou pagar isso. Quando essa vida acabar, eu vou parar lá no purgatório, eu vou estar no purgatório pagando isso. Até que eu esteja preparado, quem sou eu? Meu espírito, que é o que eu sou, aqui é a matéria, que eu me utilizo nesse mundo, até eu ter pago tudo isso e poder. Agora sim adentrar o reino. Senão não vou poder. Essa é a grande verdade. Então eu preciso lutar e me apartar do pecado. Mas terminemos essa reflexão com uma palavra de esperança. Porque sempre Jesus nos dá uma palavra de esperança. Porque Ele também diz, olha, todo aquele que crê em mim, que faz o que eu pedi, porque que me ama e crê em mim, Ele fala isso. E amar Ele é fazer o que Ele nos pediu. Então, dentro de todos os nossos erros, Ele diz, olha, jamais morrerá. Jamais morrerá. Então, nessa hora que nós encontrarmos, que está chegando a nossa hora de encontrar a morte, nós não vamos morrer. E eu não sei dizer exatamente o que é o não vamos morrer, mas eu já pensei o que é o não vamos morrer. Para mim, o não vamos morrer é nós, o que nós realmente somos, o Espírito, não vai ver essa morte. Nós vamos sair caminhando e vamos embora para onde a gente tem que seguir. Não vamos passar por esse momento, o sofrimento de estar sentindo daquela... Nós não vamos sentir nada dessas dores, nós simplesmente vamos seguir caminhando pelo que Ele falou. Porque eu já aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. E eu vivo tentando entregar sempre, todo santo dia, a minha vida para Ele. Cometendo meus pecados. A Bíblia diz, mesmo que tu te aches justo, tu peca no mínimo 7 vezes por dia. O justo peca no mínimo 7 vezes por dia. Mas Deus nos deu a graça. Ele deu a graça. O reino é pela graça. Por mais que nós tenhamos sim que fazer a nossa parte, o reino é pela graça. Ele nos deu a graça dele. É de graça. Tu não atinge o reino lá pensando, não, olha no caderno, no meu caderninho, olha, fiscalidade, 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 aqui ótimo, fez isso aqui, tá. Não, não é por aí, é pela graça. Ele nos dá de graça, nos tornamos filhos dele, ele nos dá pela alegria que ele tem em nos dar. Mas nós sim precisamos fazer a nossa parte, e é o que Jesus diz aqui, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Então tenhamos sempre em mente que ele nos pede o equilíbrio. Assim como ele nos dá a graça dele, ele pede, tenta te esforçar e fazer a tua parte. E eu estou sempre aqui para te acolher. Te liberta do pecado. Tens feito essas coisas aqui? Tá difícil? Recorre a mim. Pede para Ele. Tantas coisas que tá difícil para ti. Que a gente tem aqueles, sabe, aqueles pecados que a gente comete, pecados cativos nossos ali, que a gente diz, não, isso aqui o Senhor nem vai olhar. Está escrito aqui. Vai sim. Quando a gente passar para o outro lado,
Nós ainda precisamos nos corrigir daquilo, porque nós vamos passar exatamente como nós estamos aqui, ó, pro lado de lá. Então, se acabasse minha vida aqui, nesse momento, eu passaria Marcos do jeitinho que eu estou aqui pro outro lado. Só deixo o meu corpo aqui, que me auxiliou bastante nessa vida, e sigo quem eu sou. Segue meu espírito para o outro lado, carregando exatamente tudo que eu tinha nesse momento aqui. Sem ver a morte. Não vou ver, não vou sentir nada, só vou seguir. Mas lá do outro lado, vou acabar no purgatório. Padre Pio, nosso santo, ele encontrou, um dia que foi jantar, estava se dirigindo à janta, ele estava passando por um aposento, né? Acho que era pela a igreja que eles tinham no convento ali, e ele viu um irmão de ordem lá virado de costas, né? E ele teria chamado para jantar, e esse irmão se virou, né? E era um padre, e ele disse: Padre Pio, reze por mim amanhã, porque eu estou no purgatório. Esse padre tinha cometido pecados e estava no purgatório. Aí você pensa, pelo amor de Deus, um padre, né? A gente pensa, não, o padre se salva, pô, o padre é na hora. Todos somos humanos, todos. E é necessário zerar tudo isso aqui. Então ele tinha um pecado que ele cometia, era o pecado cativo dele, que o afastava de Jesus. E aqui se complementa o que está dito, olha, pagarás até o último centavo. Esse padre estava no purgatório e pediu oração do Padre Pio para aquela oração lá retirasse o padre do purgatório. No outro dia o Padre Pio orou e ele foi retirado de lá. Inclusive, oremos pelas pessoas que já se foram. Na liturgia da igreja, chega um momento que a gente ora por aqueles que já se foram. A gente não sabe onde eles estão. Pode estar no paraíso, como pode não estar. Oremos por eles. Às vezes um pecado que ninguém sabia que a pessoa cultivava está o afastando do reino. Então eles precisam da nossa oração. Oremos por essas almas aí. Pelos nossos conhecidos e pelas almas do purgatório. Tantas outras que não cai uma gotinha de alívio para elas lá. Oremos por elas. Essa era a reflexão desse dia de hoje. Teria muito mais coisa aqui. Mas é sempre uma reflexão curtinha, hoje que já se passou do tempo. Então, um abração e sempre fiquemos com Deus, nosso Pai, e com nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.